Querido amigo, seja bem-vindo ao nosso novo programa Lição de Escola Sabatina, que vos fala Ronald Awanha. Eu sou um missionário desde Peru e também tenho aqui um amigo que vai estar conosco durante os estudos da Lição de Escola Sabatina, Joel Navarro. Ele também é um missionário. Agora estaremos conduzindo o programa da Lição de Escola Sabatina. Praticamente estaremos fazendo o comentário ao texto bíblico. Então realmente vai ser uma bênção este trimestre e não só, porque o título deste trimestre vai ser algo bem interessante, bem diferente às lições anteriores. Esta lição deste trimestre será mais íntimo, mais pessoal, porque fala de um relacionamento que temos com nosso Deus. Cada um, eu acho que se vai identificar com a temática da lição de escola sabatina. Então, eu quero agradecer aqui a Joel. Joel, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, Ronald. Para mim é um grande prazer estar junto com vocês estudando a lição da Escola Sabatina. E como bem falaste, uma lição diferente, uma lição onde vai falar muito do relacionamento que temos com Deus e assim como resposta ao relacionamento com as outras pessoas. Assim que vai ser uma lição muito interessante, muito edificante e para a glória de Deus nós vamos ter esse privilégio de compartilhar um pouco esta semana. É assim. Então, queremos começar com uma oração, esta lição da Escola Sabatina. Eu gostaria que Joel nos acompanhasse com uma oração. Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque podemos estudar juntos nesta hora e rogamos a Tua direção. Pedimos também sabedoria, discernimento, que o Teu Santo Espírito esteja conosco e seja Ele nosso instrutor. Nos acompanhe nesta hora. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu já falei, o título da lição deste trimestre é justamente Crescendo em um Relacionamento com Deus. Sabe, quando eu penso, Joel, desse relacionamento, praticamente a vida cristã é um relacionamento. Não é só você ter um conceito intelectual que você tem que ter uma conexão, uma ligação com Deus, mas tem que ser uma realidade na vida prática. Então, eu acho que esta semana a lição vai dar o foco central, vai estar justamente isso, para sabermos se estamos tendo um relacionamento bom ou não, nós precisamos conhecer a nossa condição real. E por isso que, Joel, a lição desta semana é justamente enfrentando a realidade. Porque nós precisamos enfrentar a realidade. Por mais que seja forte, duro para a vida, te fere o orgulho, pois você precisa enfrentar essa realidade. Então, praticamente, a lição desta semana é enfrentando a realidade e nós estaremos estudando sobre a mensagem à igreja de Laodiceia e também o livro de João 15. Esses dois livros, tanto Apocalipse e João, serão o nosso texto base desta semana. Então, Joel... É interessante, Ronald, que falando na questão do relacionamento com Deus, isso alcança as pessoas que têm mais experiência cristã, que estão muitos anos na igreja, assim também como as pessoas que estão apenas começando na caminhada cristã. É uma questão muito importante. Nós vamos ver que a nossa condição não simplesmente é o resultado de muitos anos de cristianismo. Nossa condição vai ser revelada de maneira tal que nós vamos ver que talvez aquela pessoa que apenas está começando na vida cristã também tem a minha condição, assim eu esteja há muitos anos na igreja. Isso é muito interessante. Essa questão do relacionamento com Deus tem tanta importância para nós que vamos ver que isso também faz muito sentido para a nossa vida. Realmente, porque a mensagem a esta igreja, que é a sétima igreja, é uma mensagem que tem que causar um verdadeiro reavivamento e reforma. Então, realmente vai ser, se todos nós prestamos atenção a esta mensagem, nossa vida realmente vai mudar. Então, vamos começar, Joel, com a primeira parte da nossa lição, que praticamente estamos para analisar de como a testemunha fiel
vai mostrar a nossa condição espiritual, porque ele é o princípio e o fim. Então, se você gostaria de ler os primeiros versos da mensagem à igreja de Laodiceia. Vou ler o capítulo 3 de Apocalipse, os versos 14, 15, 16 e 17. É a primeira parte que a lição nos dá. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve isto. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Que palavras tão fortes, porque a Bíblia apresenta a testemunha fiel como a Jesus, como alguém que traz o testemunho verdadeiro, mas que fala a cada um de nós. Ele nos diz que nós nos achamos ricos, que praticamente não precisamos de nada, e isso revela a nossa condição. Mais daquelas pessoas que têm muitos anos na igreja. Por exemplo, uma pessoa que já vem o adventismo diverso, ele diz: eu tenho muitos anos de experiência, eu devolvo o meu dízimo, eu vou à igreja, ainda mais, eu dou estudos bíblicos. Imagine essa pessoa, como que ela se sente, mas a testemunha fiel fala que ainda que tenha toda essa roupagem externa, ele diz, você ainda precisa de algo mais. Você ainda é, e as palavras são muito fortes, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Precisamos de algo mais. Exatamente. Sabe, eu estava observando a mensagem e eu deparei algo interessante, porque por mais que seja uma mensagem bem forte, bem difícil, quizás para alguns, de descrever tão realmente a condição, a carta que é escrita à igreja de Laodiceia é uma carta de amor. Uhum. Porque quando você olha a estrutura da carta, você vê de que os primeiros versos da carta à Laodiceia são uma descrição dessa testemunha fiel. Mas ele não simplesmente fala a condição real da igreja, mas também a testemunha fiel dá a solução para a igreja. O interessante disso é que Joel é a testemunha fiel e verdadeira. É praticamente o apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele fala que Jesus, nos primeiros capítulos, João, Apocalipse, capítulo 1, verso 5, verso 9, também ele fala que Jesus mesmo é essa testemunha fiel e verdadeira. O interessante que você mencionou é que ele diz que conhece as nossas obras. Você falou, e também leu as escrituras, de que esta igreja diz que ele é rico e está cheio de bens. O interessante, sabe? Eu entendi que a igreja não precisa de muito conhecimento. Ele tem muito conhecimento. Então, nossa pergunta é, então qual é o problema? Porque a testemunha fiel diz, eu conheço tuas obras, que não eres frio nem quente. Mas qual é o problema real dessa igreja? Porque ele é acusado de ter um espírito ou uma condição morna. Então, a gente gostaria de enfatizar nesse ponto, porque nós precisamos realmente saber identificar o nosso problema. Porque se nós não sabemos identificar a real condição nossa, nós vamos viver enganando-nos todo o tempo, pensando que nossa relação com Deus está tudo ok, tudo bem, tudo agradável, todo mundo vai olhar a nossa experiência exterior pensando que realmente somos genuínos. Inclusive, eu agora eu poderia falar, nossa, eu sou missionário, eu agora estou em um campo missionário, eu dou eu dízimo as ofertas, eu dou meu tempo, trabalho para o Senhor, mas o Senhor me diz
que eu conheço as tuas obras. Então, ainda eu que estou nesse tipo de trabalho, na missão, o Senhor me diz a mim que Ele conhece. Ele me diz qual é a minha enfermidade. Então, se nós detectamos essa enfermidade, aceitaremos realmente a solução divina. O grande problema é também que vivemos um engano. Nós temos uma ideia da nossa experiência, mas Cristo diz tudo o contrário. E nós vivemos esse engano e dizemos que tudo está bem quando tudo está mal. E esse é o nosso grande problema. Viver um engano. E esse é o problema de Laodiceia. Melhor ainda, esse é o nosso problema. E é bom reconhecer porque, para nós achar uma solução, o primeiro passo a dar para nós melhorar, para ter uma mudança na nossa vida, é reconhecer a nossa condição. E esse é o primeiro passo que a lição nos está levando, achar essa revelação da nossa real condição, ainda que seja triste, mas juntamente com isso vem também a solução de Deus. É por isso que a mensagem na Laodiceia não é uma mensagem de crítica, não é uma mensagem só de apontar o dedo, é uma mensagem de amor, porque nos traz a solução. E esses são os próximos textos. Eu quero ler, Joel, uma citação de Ellen White, que está em Manuscritos 33.894. Ela diz assim, ela é quem escreve, né? Diz: vocês podem manifestar grande zelo no esforço missionário. E sabe, quando eu li isso, eu me identifiquei. E ainda assim, porque este esforço está contaminado com egoísmo. E tem um pronunciado sabor do eu. Não tem valor aos olhos de Deus, pois é uma oferta manchada e corrompida. A menos que a porta do coração esteja aberta para Jesus, a menos que ele ocupe o templo da alma, a menos que o coração esteja cheio de seus atributos divinos, quando as ações humanas forem pesadas nas balanças do céu, elas serão declaradas em falta. Por mais que sejamos ou manifestemos esse zelo pela causa de Deus, se está mesclada ou misturada, como diz, ou contaminada com nosso eu, Deus desaprova. Então, realmente, nós precisamos perguntar-nos todos os dias se eu sou zeloso na causa de Deus, é aprovado por Deus ou não. Porque o problema de Laodiceia, irmãos, não é conhecimento. Ele tem todo conhecimento. O problema de Laodiceia eu vou falar assim, ele se considera rico porque ele está considerando o progresso material, mas o problema de Laodiceia é que ele não vive o verdadeiro evangelho. Essa é a real condição de Laodiceia. Ou seja, ele intelectualmente aceita as coisas, aceita as verdades, tem as verdades, mas na prática é morna. Não sei se eu queria falar alguma outra coisa também aí. Sim, eu acho muito interessante a continuação do texto, porque agora o próprio Jesus vai nos apresentar qual que é a solução. Mencionaste tu que era viver o verdadeiro evangelho, mas é precisamente isso o que Jesus vai nos falar nos versos 18 e 19. Eu gostaria de ler. Diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ela se achava que estava rica, mas Jesus falou que estava pobre. Mas o que realmente vai fazer rico a ela é o ouro. Diz depois: as roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veas. Todos estes elementos têm o seu significado. A fé provada pelo fogo das provas, a justiça de Cristo e o discernimento do Espírito Santo. E o verso 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois celoso e arrepende-te. E são palavras
cheias de amor, porque a repreensão de Deus vem com amor. A lição falava desse amor eterno. E é justamente o que a palavra Hesed no hebraico fala em quanto a esse amor. É um amor que permanece, é um amor fiel. E esse mesmo amor agora nos traz a solução, que são aqueles elementos que nós achamos do próprio Cristo. Inclusive, vocês podem aí comprovar, Rebelião Andiera, 17 de setembro de 1899, diz que realmente os que professam, mas não praticam. Olha o que diz. A mensagem laodiceana se aplica a todos os que professam guardar a lei de Deus, mas não a praticam. Esse é o problema. E muitas vezes a gente acha que nós conhecemos muitas pregações sobre a Laodiceia. Muitas vezes pregaram em seminários, palestras, pregações, mas porque aquela mensagem não dá resultados para a eternidade. Ou seja, eu quero comentar aqui um pouquinho da história. Essa mensagem é bem aplicável, especialmente para aquela igreja que tem luz. E nós, como adventistas do sétimo dia, recebemos essa luz preciosa. A mensageira do Senhor diz, em livro de Materiais 1888, que a mensagem de justiça pela fé justamente era uma mensagem também para a igreja de Laodiceia. Ou seja, era para nós. Mas, depois daquela década dos 80, ainda continuamos aqui nesta terra. Por quê? Inclusive, recebemos ainda muita luz, temos o espírito de profecia, temos ou guardamos o dia verdadeiro, temos instituições de saúde, instituições de educação bem fortes, bem estruturados, mas a testemunha fiel diz que nossa condição, não só como indivíduo, mas também como uma igreja em geral, Deus nos considera que nossa condição é morna. É por isso que este testemunha fiel e verdadeira, que é o princípio da criação, em ser a supremacia, ele mesmo também nos dá essa solução. É como um doutor falar para nós: olha, você tem um câncer que é para a morte, mas eu também tenho a solução. Então, Joel falou sobre esse amor eterno. E ele simplesmente repreende, nos dá essa repreensão justamente para nos curar, para nos dar solução. É uma mostra de que realmente quanto ele nos ama. Então, eu vejo Joel nessa mensagem, realmente é uma mensagem, a mensagem à Laodiceia é uma mensagem do amor eterno. É uma mensagem de salvação. Uma mensagem que traz um verdadeiro reavivamento e reforma. Exatamente. Se é recebido essa mensagem, vai nos trazer uma mudança na vida. Eu achei muito interessante, eu acho que é o centro da lição, o verso 20, porque vai nos falar exatamente de relacionamento. O verso 20 diz, e eu penso que também está relacionado com o João capítulo 15, que vamos ver daqui a pouquinho, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Às vezes nós fazemos só o ênfase que Jesus está fora. E é verdade, ele está fora. Isso é indiscutível, mas ele está batendo a porta. Nós podemos ir até o grego, a palavra grega, que realmente é bater a porta com força, e com a palavra ou com o cenário muito parecido que é Cantares capítulo número 5, nós vamos entender que realmente Cristo está golpeando a porta com força para que nós acordemos e abramos a porta. E para quê? Para que tenhamos esse relacionamento com Ele. Nos tempos de João, a expressão de eu comer com alguém representa que eu tenho proximidade com Ele. E Jesus, utilizando esta mesma metáfora, ele fala que quer ter esse relacionamento conosco. Isso é verdadeira comunhão. Isso é o que nós precisamos. Isso é o que você precisa. Ter relacionamento com Cristo, com Deus.
E qual que é o resultado? O resultado é o verso 21. Que assim como ele venceu, nós podemos vencer. Às vezes, a palavra vencer a tentação, vitória sobre o pecado, parece até inacreditável. Mas a Bíblia diz que se nós temos esse relacionamento com Cristo, seremos tão semelhantes a Ele que obteremos o poder para resistir à tentação. Realmente é um convite para a igreja de Laodiceia, um convite para a salvação. Porque quando nós olhamos as escrituras, especialmente, olha, a gente não está sendo bem minucioso nos versos bíblicos, porque eu acho que a gente está bem familiarizado com o texto bíblico. Inclusive, eu mencionou, né, do conselho que temos que nos dá o Testemunha Fiel, que é comprar ouro refinado no fogo, também as vestes brancas para cobrir a nossa nudez, né? E inclusive o colírio. Então, realmente, esse é o remédio para a Laodiceia. Não tem outro remédio. Nossa única solução é realmente aceitar aquela mensagem e aceitar a justiça de Cristo, que são as vestes. E não só isso, sino também essas vestes são para cobrir a nossa nudez, que praticamente seria tentar ou procurar salvação pelas nossas próprias obras. E Jesus nos oferece suas próprias obras dele a nosso favor. Agora, você falou, Joel, de que realmente esse testemunha fiel está batendo a porta. E ele está realmente batendo com força todos os dias. E o problema de Laodiceia é que muitas vezes não prestamos atenção que Jesus realmente está batendo a porta de nosso coração, porque ele tem desejos de morar conosco. E sabe, e não só de ter esse relacionamento íntimo conosco. E justamente os dias seguintes eu falo desse assunto, de ter um relacionamento e de que Cristo tem esse desejo de permanecer conosco. A gente vai estudar agora um pouquinho disso no livro de João, capítulo 15, sobre a videira. Então, vamos para lá sobre esse verso e vamos sacar algumas lições para a vida. Eu não sei se gostaria de dar uma leitura. Sim, eu vou ler o capítulo 15 de João, versos 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem os lançarão em fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Bem, o que encontramos aqui no capítulo 15 de João é justamente depois de receber a mensagem à Laodiceia, o cristão agora tem que permanecer em conexão, em ligação com a videira. Porque só assim o cristão verdadeiro pode mostrar os frutos do Espírito Santo.
Porque o capítulo 15 de João justamente fala disso. Todo ramo que em mim, que não dá fruto, diz ele, tira. Mas aquele fruto que dá, o que carrega fruto, ele limpa para que ainda possa trazer mais fruto. Então, como cristãos verdadeiros, genuínos, se queremos continuar nessa caminhada cristã para o céu, temos que manter essa conexão de crescimento, conectados a essa videira, porque só assim você pode manter e crescer em Cristo. Não tem outro método, não existe outra forma. Nossa única solução é permanecendo em Cristo. Que interessante saber também, no verso 1 diz, Cristo é a videira, o Pai o labrador, e nós também vamos ver que aquele elemento que no momento que estamos conectados com Cristo, que revigoriza nosso coração e nossa alma, é o Espírito Santo. Então, estão presentes na nossa experiência cristã, Cristo como a videira, o Pai como o labrador e o Espírito Santo como aquela força. Eu não estou falando que o Espírito Santo é uma força, mas ele toma também, de uma forma metafórica, esse elemento que revigoriza nossa experiência cristã. Assim que a divindade inteira está focada em nossa experiência, em nosso crescimento. É interessante saber também que a palavra mais mencionada neste pequeno texto é permanecer. E a palavra permanecer é a palavra grega meno, que quer dizer também morar ou ficar com. Jesus está falando antes de ir para o Getsemane, aquela pequena pregação, podemos dizer assim, aos seus discípulos, mas que chega também até nós. Ele está nos convidando a estar junto com Ele, a ficar com Ele, a morar junto com Ele. Esse é o chamado também à Laodiceia, que estejamos com Cristo nessa experiência de comunhão, de relação. O texto vai falar muitas vezes, permaneçam em mim, permaneçam em mim. E às vezes nós falamos de como permanecemos com Ele. O verso 7 diz, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. O texto mencionou tantas vezes que Cristo vai estar em nós, mas o verso 7 diz, as minhas palavras. Nós podemos ter esse relacionamento com Cristo por meio da sua palavra. E o verso 3 diz que por meio dessa mesma palavra nós somos limpos. Assim que eu penso que a lição tenta nos trazer essa mesma ideia. Que nosso relacionamento com Cristo é muito importante, mas também ao mesmo tempo é possível por meio do que Cristo já fez por nós. O simples fato que Ele se deu por nós na cruz é o suficiente argumento para nós convencermos que Ele tem tanto amor por nós que quer estar junto com nós também. Assim que essa comunhão não só vai ser lá no céu, depois da vinda de Jesus. Ele começa agora. Agora nós podemos ter essa proximidade com Cristo, de tal maneira que nós possamos viver o céu aqui na terra. Como bem Joel falaste, essa palavra permanecer é usada metaforicamente, né? Usando a videira. Mas nós encontramos em várias partes da Bíblia essa mesma palavra que você mencionou, tanto em Atos 11:13, que é praticamente de continuar ou manter uma lealdade a uma pessoa. Então, praticamente é isso a palavra permanecer. Manter a lealdade, perseverar também é usada a mesma palavra. Então, se realmente nós que temos essa relação com Jesus, a gente permanece, a gente fica conectado, ligado a essa videira. Então, os frutos aparecerão por si só. Você não precisa preocupar-se, porque quando você está ligado ou conectado ao tronco, os frutos começam a aparecer, porque a savia, que praticamente seria aqui o Espírito Santo, começa a dar essa vitalidade, esses frutos que você precisa como um cristão mostrar. Agora você pode perguntar-se, então quais são esses passos para permanecer? Ou como eu posso saber se realmente
eu estou permanecendo ou não em Cristo. É simples, irmão. A pergunta que eu faço para você é: você estuda sua Bíblia? Você faz o culto? Quanto tempo passa orando com Deus? Quanto tempo estuda a palavra de Deus? Se tem alguém que você ou está dando estudos bíblicos a alguém. Agora, como base o relacionamento em sua família, pode ser sua própria família, pode ser amigos, pode ser trabalho. Qual é a característica que você mostra como um adventista do sétimo dia? E que eles falam de você? É fácil saber se eu realmente estou permanecendo em Cristo, estou tendo um relacionamento ou não. Aquele que não tem um relacionamento com Deus, as outras pessoas que são parte desse círculo de trabalho ou familiar, eles terão uma conclusão. Aquele diz que é cristão, mas vive como todo mundão. Praticamente vive na carne. E muitas vezes nós, como adventistas do sétimo dia, mostramos essa realidade. Muitas vezes temos ou não temos essa experiência íntima com o Senhor e falamos, comemos, brincamos como todo o mundo que faz. Então, realmente, nós precisamos perguntar-nos todos os dias como é ou como eu estou crescendo nesse relacionamento. Se eu realmente estou sendo prática ou estou levando na prática as ensinanças das Escrituras. Porque não é só conhecimento intelectual, é viver o que dizem as Sagradas Escrituras. Você precisa ter essa experiência de conhecimento, de aceitar as mensagens, de viver aquelas mensagens. Porque só assim daremos uma resposta a um mundo que precisa com urgência de que qual é a solução para essa vida. Nós precisamos ser essa resposta para as pessoas que estão em dúvida, que estão ou que não conhecem esse amor de Deus. Então, realmente, a única solução para nós, para manter a vida espiritual, é tendo esse relacionamento com Deus, de permanecer conectados à videira verdadeira. Amém. Eu apenas quero, para terminar o meu comentário, ler o que diz: recebereis poder, 9 de março. Nossa fé deve aferrar-se das promessas para que possamos permanecer no amor de Jesus. Essa é a chave, esse é o segredo. Seremos preparados para o céu unicamente na transformação do caráter. E onde e como acontece a transformação do nosso caráter? É quando nos aferramos às promessas de Deus. Quando Cristo se faz presente na minha vida, quando Cristo mora no meu coração por meio da sua palavra, inevitavelmente o nosso caráter será transformado. Esse é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Assim que apenas a lição está começando deste trimestre, vamos ver que todas as lições vão nos levar para esse mesmo assunto. O relacionamento com Deus vai trazer uma mudança na nossa vida. Uma pessoa que conhece a Cristo, quando aceita Cristo no coração, nunca volta a ser a mesma pessoa. E justamente isso, Joel, a lição desta semana praticamente foi uma autoanálise, um diagnóstico da nossa condição, da nossa realidade. Então, nós sabemos, todos os dias sabemos que nossa condição é uma condição de Laodiceia e nós precisamos sair dessa condição. E às vezes é triste saber que eu estou perdido. Ou seja, posso estar na igreja sem saber que eu estou perdido. Laodiceia é isso realmente. Mas nós precisamos aceitar aquelas mensagens, aceitar o que a testemunha fiel diz para nós e ser transformados por ele. Então, as lições seguintes justamente estarão falando sobre alguns passos ou métodos para crescer em relacionamento com Deus. Então, não perca as seguintes lições. Acompanhe-nos em nosso canal IAG Angola, pode curtir e ativar as notificações também. Então, que Deus possa abençoar esta semana e a gente está novamente a semana que vem. Deus abençoe. IAG, juntos avançaremos.